Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Douglas Lombello e eu vou gravar mais um vídeo aí para vocês. Agora da série Aprenda Google e Planilhas. Eu queria pedir desculpa aí a todos, eu não estou conseguindo gravar esses vídeos da série aí, um vídeo por semana como era previsto, porque eu tenho um trabalho, né? Eu tenho um trabalho aí à parte e não trabalho só com isso, né? Então acaba que meu tempo às vezes eu tenho que ficar dividindo aí entre os dois projetos, mais as melhorias das planilhas e as dúvidas do pessoal, então acaba que eu às vezes não consigo seguir aí, mas dando continuidade eu vou me esforçar aí para tentar manter um vídeo por semana aí da série. Essa vai ser a aula 3 e o primeiro vídeo aí do Google Planilhas, do aplicativo Google Planilhas. Tá, ok? Peço aí para quem curtiu o vídeo, gostar do vídeo, curtiu o vídeo aí para saber que vocês estão gostando, para eu continuar fazendo. Quem não gostar aí também dá o feedback, ver o que eu posso estar melhorando aí. Quem se inscreva no canal para estar acompanhando os vídeos, tá? E aí tá meus contatos para vocês entrarem em contato comigo caso tenha alguma dúvida, algum problema aí nas coisas, tá? Alguma dúvida aí sobre os vídeos aí, tá bom? Sobre as aulas. Vamos lá. Então hoje eu vou falar um pouco do Google Planilha em si, tá? Do aplicativo Google Planilhas, e a gente vai começar bem o básico, tá? Então eu queria primeiro mostrar para vocês, para quem não conhece ainda, né? O Google Planilhas ele é bem parecido com o Excel. Não sei se as pessoas que estão vendo o vídeo conhecem Excel, mas ele é bem parecido com o Excel da Microsoft. A diferença é que roda na nuvem, né? Então a gente vai primeiro começar a mostrar o conceito aqui de funcionamento dele, tá? Eu não sou programador, né? Não sou da área de TI e nem sou da área de informática. Minha área é completamente diferente, mas eu sempre fui um apaixonado por planilhas, né? Desde que eu comecei a trabalhar, eu usava bastante planilhas para questão de controles e de indicadores de manutenção e índice de desempenho, essas coisas. Então eu acabei gostando bastante de trabalhar com planilhas. E isso foi, depois que eu conheci o Google Planilhas, eu vi que era uma ferramenta muito boa, gratuita, e praticamente tudo que fazia no Excel fazia nele também, com a vantagem de ser na nuvem, né? Então comecei a trabalhar com eles. Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que apresentar aí para vocês os menus, né? Aqui em cima vocês podem ver que tem menus, tá? Cada menu desse daí existe algum tipo de função dentro da planilha. Você pode estar o menu arquivo, normalmente você vem com as opções do arquivo em si, de fazer uma cópia, de fazer uma importação, de verificar os históricos das planilhas e tal. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Depois, quando eu fizer o curso avançado, aí eu entro aí dentro de cada um desses itens aí, para que serve, tá ok? Mas só para vocês saberem aí o que tem, que esses menus, é só você passar o mouse em cima e ficar com ele, que ele basicamente te explica. E qualquer dúvida, existe aqui o menu de ajuda, que você pode estar pesquisando aqui dentro do Google Planilhas, algum termo aqui, que ele vai estar te explicando lá a ajuda padrão do Google Planilhas com a explicação, tá ok? Mas basicamente arquivos são funções de arquivo, né, do arquivo em si. O editar é para fazer edições do arquivo, né, dentro da planilha e tal. Visualizar é a forma de visualização da sua planilha, né, do seu conteúdo da planilha. Desculpa. Inserir, normalmente para você fazer alguma inserção de alguma coisa dentro da sua planilha, né, uma linha, uma coluna, uma imagem, um gráfico, uma função. Então, você quer inserir alguma coisa, normalmente você pode vir aqui pelo botão inserir. Formatar é para você fazer a formatação do conteúdo da sua planilha, né? Botar um texto em negrito, itálico, sublinhar, rodar ele para cima, para baixo, essas coisas. Dados é onde você trabalha com alguns dados, tipo criação de filtro, validação de tabelas, essas coisas assim. Ok? Ferramentas são algumas outras ferramentas normalmente utilizadas por usuários mais avançados, que você pode fazer script. Quem conhece minhas planilhas aí sabe que eu trabalho bastante com scripts, macros, que é bem similar ao Excel, que também tem macros, correção de ortografia e algumas outras funções aqui de proteção e notificação do Google Planilhas.
Complementos é se você quiser adicionar alguns complementos dentro do Google. Esses complementos, você clicando aqui, você vai abrir a loja de complementos aí tem vários desenvolvedores de complementos aí do Google, tá? Aí tem para alguns exemplos, eu vou entrar aqui. Você tem para fazer analytics, você tem para botar um que eu já usei bastante, é esse aqui, quer ver? Deixa eu ver se vai aparecer. Ah lá, esse aqui, por exemplo, você pega as coisas que está dentro do seu calendário do Google, né? Google Agendas, e transfere aqueles seus compromissos para uma planilha. Então, assim, tem várias funções aqui de planilha, né? De complementos que você, depois buscando aqui, vocês podem estar vendo aí. Que nada mais são, né, do que alguns scripts personalizados já feitos para estar trabalhando com essa comunicação entre aplicativos do Google aí, tá bom? Então é isso aí. Então os complementos são scripts pré-feitos, né? Pré-montados já por alguém, disponibilizados lá na loja de complementos. E ajuda, tá ok, pessoal? Outra coisa importante para falar no Google, né, Google Planilhas, é que se você reparar no menu arquivo, não existe salvar. Não existe aquele botão de salvar. Por quê? Qualquer alteração que vocês fizerem, vocês podem ler aqui nesse texto. Se eu botar aqui, ó, botar meu nome. Quando eu der o Enter, automaticamente é salvo no arquivo seu na nuvem, tá? Então, qualquer alteração que é feita na planilha é automaticamente salva. Você não precisa ficar salvando aquele arquivo toda hora que você faz alteração aí, tá? Isso para mim é uma das melhores funções do Google Planilhas aí, em comparação com o Excel que roda no computador, né? Então vamos lá, agora vamos lá. Outro conceito básico que eu estou querendo explicar para vocês na aula 1 é o conceito de construção de uma memória, né? Eu gosto muito de trabalhar no Excel como se fosse uma memória de computador, né? Uma memória de programação. Então, quem é da área de TI ou programador vai entender melhor. Eu vou tentar explicar assim, de uma forma simples, né? A memória é um espaço dentro da planilha, né? No caso aqui do Google Planilhas, que você pode estar armazenando algum dado, né? Esse dado ele normalmente pode ser vários tipos, né? Pode ser numéricos, dados de data, dados lógicos, dados de textos ou caracteres. Então, esse espaço de memória você pode estar armazenando vários tipos de dados. E cada célula dessa, né, ou seja, cada espaço de memória, ela tem um endereço. O endereço desse espaço, né, dessa memória, ela é composta por um ID, que é o ID do arquivo, ou seja, é dentro do seu Google Drive, ou dentro da rede, dentro do servidor do Google, toda planilha tem um ID. O ID nada mais é do que esse código que fica aqui entre essas duas barras aqui, ó, barra o edit e o D barra. Então esse é o ID da planilha, esse é um ID único, cada planilha que existe no Google, planilhas dentro da rede inteira deles, vai ter um ID próprio, tá? Então uma célula, ela sempre vai ser composta de um ID, ou seja, ela sempre vai pertencer a um arquivo, que vai ter um ID, que vai ser identificado pelo ID, vai ter uma planilha ou uma aba, ou seja, dentro daquele ID ela vai ter o nome da aba, né, ou o nome da planilha, no caso aqui é página 1, página 2 e página 3, certo? Então é isso. E o endereço da célula, no caso A1, que é uma composição de uma coluna e uma linha. Então A1 significa que eu estou na minha primeira coluna, coluna A, certo? E na linha 1. Então esse endereço de memória aqui, né? No caso, se eu copiar esse código aqui, que é o código do ID desse arquivo, isso daqui equivale, né? Vou botar aqui página 1, certo? Esse código aqui equivale a esse espaço daqui da planilha, tá bom? Então, o que eu colocar aqui, esse daqui, se eu quiser enxergar isso em outras planilhas ou dentro da própria planilha, chamar aquele espaço, aquela memória, aquela informação de dado que está ali dentro desse espaço aqui, dessa célula, eu vou ter essa composição dessas três coisas aqui, o arquivo, planilha
e a célula, tá ok? Então, vamos lá. Agora células, né? Isso daí eu já meio que já falei. Então, uma célula é composta de uma coluna e uma linha, tá? E mais o endereço da página que ela se encontra e o ID do arquivo que ela se encontra. Agora vamos aos tipos de dados das células, né? O que a célula pode armazenar? No caso, ela pode armazenar textos ou caracteres, certo? Dados numéricos, datas, condições lógicas ou várias outras coisas aí. Pode ser que tenha algumas outras coisas, mas o principal são esses 4 tipos de dados aí que a gente armazena dentro das células, tá? Então, a planilha, no caso, ela é uma planilha de cálculo, né? Então, normalmente quem usa Google Planilhas ou Excel utiliza muito para questões de cálculos. Então, acaba que a parte numérica, data, lógica e texto são os que são mais utilizados aí para você fazer algum tipo de cálculo, de gráfico, de qualquer coisa aí, tá ok? Então, o que seriam textos ou caracteres? Ou seja, no caso dessa célula aqui, na célula C5, eu coloquei o texto Olá Mundo, né? Esse é um texto Olá Mundo, por quê? Porque é um conjunto de caracteres. Vocês podem reparar que normalmente quando é caractere, automaticamente o texto fica alinhado na parte esquerda da célula. Quando é um texto numérico, né, ou seja, não é um texto, é um número, automaticamente o número ou uma data lá, ele fica alinhado ao lado direito. Porém, a gente pode pegar aqui e organizar isso no centro, por exemplo, ou organizar isso aqui depois onde você quiser, mas por default, tá? Sem configuração nenhuma, ou seja, sem formatação nenhuma naquelas células, o automático é isso daí, tá ok? Aí vocês podem ver outra coisa que eu gosto de mostrar, isso aqui. Aqui, vocês veem aqui em cima, né, é o campo onde eu digito o que eu quero que tenha dentro desse conteúdo, dessa memória aqui dessa célula. No caso, eu escrevi Olá Mundo aqui. Se vocês repararem, essa célula aqui tem o mesmo texto escrito da célula D5. Porém, se vocês repararem lá no conteúdo dela, vocês vão ver que o que contém dentro lá da caixa de escrita é outra coisa, tá vendo? Por quê? Porque ali em cima eu escrevi uma fórmula, ou seja, eu botei um sinal de igual no início da expressão. Sempre que eu faço isso, eu estou informando para aquela célula, ou seja, para aquele espaço de memória, que eu vou armazenar ali naquele espaço um cálculo, certo? Uma fórmula. Então, como eu quero que essa fórmula mostre um texto, eu tenho que colocar sempre o texto entre aspas. Então, se eu colocar igual, aspas, Olá Mundo, exclamação, fecha aspas, eu estou dizendo para aquela célula que isso é uma fórmula que contém um texto. Por isso que ela mostra como se fosse a célula C5, Olá Mundo direto, sem precisar botar o igual na frente. Entendeu? Então, sempre que você for referenciar dentro de uma fórmula algum texto, sempre lembre das aspas. Isso é muito importante. Tá? Numéricos. Numéricos é a mesma coisa do que o texto, só que ao invés de texto, os caracteres, a gente vai usar números, né? E você pode usar números inteiros, números casas decimais e tal. Tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes de configuração de casas decimais e tal, mas basicamente você consegue utilizar tudo isso aqui, tá ok? Agora, uma outra coisa é as datas. As datas, normalmente, elas possuem um conjunto de número, né, entre formatação de data e horário. Você pode ou não usar a hora dentro da sua data, tá? Se você quiser usar a hora, basta, como aqui nessa célula, dar um espaço entre o final da data e o início da hora, sendo que a data sempre com barra, né, ou hífen, também pode ser hífen. Tem alguns separadores de data que são aceitos automaticamente, tá? Mas o padrão é essa contrabarra aí, ou essa barra, não sei, espaço, e o separador da hora é 2 pontos, tá ok? Então, hora, minuto, segundo, ok? E se vocês repararem, essa formatação aqui é uma formatação de data. Porém, toda data dentro do Google Planilhas ou dentro do Excel, eles trabalham com um número, tá? Então, se vocês repararem, essa data aqui equivale ao número 43.110,5.
Por que que eu posso dizer isso para você? Se eu chegar aqui nessa célula, vir aqui em formatação e botar que eu quero ver um número, vocês veem que ele converte aquela data para o número e diz que esse número daqui, ó, é um igual ao outro. Então, eu faço isso, eu volto lá para a data e hora, voltou para a minha data lá. Então, todo dado, né, toda informação de data que é armazenado dentro do Excel, na verdade é um número que ele converte para mostrar para você aquela data. E como que eu sei qual é esse número só olhando para a data? É um pouco complicado, mas não é tão complicado de entender. É complicado de fazer o cálculo, né? Mas não é tão também. Por exemplo, se vocês repararem, aqui eu coloquei o número 1. E essa célula aqui de data eu referenciei ao número 1, certo? Então, o que está dizendo para mim? Deixa eu formatar essa data aqui para data e hora, certo? Ó, então, o número 1 no Excel ou no Google Planilhas equivale à data de 31/12 de 1899 às 0 horas. Se eu colocar aqui 1,5, ele vai equivaler ao mesmo dia, só que meio-dia daquele dia. Ou seja, sempre que eu trabalho com a vírgula aqui, depois do número inteiro dentro da célula, né, a hora vai ser dividida em 24. Então, 1,5 horas, 1,5, né, equivale ao dia 1, a metade do dia, a um dia e meio, né, no caso. Então, seria o primeiro dia no Excel equivale ao dia 31/12 de 1999, 1,5 ao meio-dia desse dia. Se eu colocar o número 2, ele vai somar um dia naquele outro dia anterior lá, que é o primeiro dia de cálculo do Excel, ok? Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Porque tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar com cálculos em cima de datas e simplesmente porque não entendem essa forma de trabalhar o número aqui do cálculo e as datas, tá ok? Então é isso aí. E outra coisa que a gente pode estar armazenando dados lógicos, né? Que é verdadeiro ou falso, ou 0 ou 1, tá? Dentro do Excel ou dentro da lógica de programação, a gente tem sempre as condições de verdadeiro ou falso. No caso aqui, vocês podem ver que está escrito verdadeiro, mas por que está escrito verdadeiro? Porque eu escrevi aqui verdadeiro como se fosse caracteres? Não. Se você olhar aqui na fórmula, né, eu usei uma fórmula dizendo que o número 1 é igual ao número 1. Se eu botei numa fórmula dizendo que o número 1 é igual ao número 1, ele me retorna o resultado dessa expressão, que é uma expressão verdadeira, ou seja, 1 é igual a 1. Agora, se eu colocar na fórmula, né, na expressão, que o número 1 é igual ao número 2, vocês podem ver aí que aqui o número 1 igual ao número 2, isso é uma expressão falsa. Então, esses daqui são condições lógicas, tá? de status, e não caracteres, como aqui no caso do Olá Mundo ou aqui no Olá Mundo. São coisas diferentes. Tanto que você vê que o automático dele, o que ele faz? Fica no meio da célula. Tá bom? Então é isso daí. Vamos fazer aqui um outro teste para vocês verem. Agora eu vou botar aqui, ó, um número igual, para a gente fazer uma fórmula. O número 4 é maior que o número 5. O número 6, desculpa. É uma expressão falsa, porque o número 4 não é maior que o número 6. Agora, se eu botar o número 4 é menor que o número 6, é uma expressão verdadeira. Então, condições lógicas é isso daí, tá ok? Então, esses foram os principais tipos de dados que a gente consegue armazenar dentro do espaço de memória que dentro da planilha a gente chama de célula. Ó, capa. Então, vamos seguindo aqui. Agora vamos às propriedades da célula, né? A gente já entendeu, deixa eu botar uma linha aqui para separar. A gente já viu, né, que como que a gente chega no endereço de uma célula, como que chega na composição daquela memória daquele endereço e os tipos de dados que a gente pode ter dentro daquela célula ou daquele endereço, né? Agora a gente vai às propriedades, né? O que seriam propriedades das células? Primeiro, a gente tem as propriedades de valor. O que é um valor dentro de uma célula? O valor é sempre o que está escrito, ou seja, o resultado daquela expressão. No caso, se for um texto, é aquele texto. Se for um número, vai ser aquele número. Se for uma condição, vai ser aquela condição, certo? O que eu estou reforçando isso? Se vocês repararem aqui,
essa fórmula aqui, né, na verdade é uma fórmula que está me retornando um valor, certo? Um valor verdadeiro de condição. Então, se eu copio essa célula e colo aqui embaixo, apenas, ó, colar especial, apenas o valor, ele vai me retornar o quê? Verdadeiro, e não a fórmula que informou a condição verdadeira. Ou seja, o valor é simplesmente o resultado do que está sendo mostrado naquela expressão ou naquela memória. Entendeu? Então, isso é o valor, tá? Vamos lá. Outra coisa que a gente pode ter de propriedade da célula, a gente pode ter fórmula. Ou seja, ao invés da gente copiar só o valor, a gente pode copiar a fórmula também. Então, como que eu copio uma fórmula? Vamos supor aqui que eu quero copiar esse verdadeiro aqui. Eu dei copiar nele, certo? Ou clico aqui, copiar. Opa. Copiar. Está pedindo para quem? Dá um Ctrl C que é o copiar. A célula fica marcada aqui, pontilhada em volta. Quando você clica aqui, colar, vamos ver se vai assim. Não, não vai. Então, vamos Ctrl V. Vocês reparem que eu copiei exatamente aqui em cima, ó, a mesma fórmula que tinha lá em cima, ok? Então, a fórmula, quando você faz um Ctrl C, Ctrl V padrão, ele traz o que? Ele traz a fórmula, ou seja, traz o conteúdo da célula inteira, né? E não apenas o valor dela, traz o conteúdo inteiro. Inclusive, né? Quando você faz esse Ctrl C, Ctrl V direto, ele também traz o que? A formatação. Ou seja, quando você dá um Ctrl C, Ctrl V padrão, ele traz a fórmula, a formatação e validação de dados, se tiver também ele traz. Ou seja, toda a configuração da célula ele copia idêntica, tá? Então, isso é uma coisa importante vocês saberem aí, que a gente pode ter só o valor, pode ter só uma fórmula ali dentro daquela memória, e aquela célula ela pode ter uma formatação. O que seria uma formatação? A formatação é, por exemplo, isso aqui. Eu quero essa cor em negrito. Ou seja, eu estou falando que essa fonte de cor, aqui, esse texto que eu escrevi aqui em cima, fonte de cor, eu quero que ela tenha uma formatação de cor e de fonte em negrito. Ok? Então, isso é uma formatação. Outra coisa que é uma formatação, preenchimento. Ou seja, eu quero que o preenchimento da minha célula fique preto e o texto em branco. Então, isso também é uma formatação. Bordas, também faz parte de formatação da célula. Ou seja, se eu boto aqui uma borda pintando aqui minha célula, quando eu faço um Ctrl C, Ctrl V, eu também copio a formatação de bordas. E mesma coisa da cor da fonte e o alinhamento. Então, dentro de formatação, a gente tem esses vários tipos de formatação dentro que a célula pode ter. A fonte da cor, o preenchimento da célula, a borda da célula, a cor da fonte, no caso, a cor da fonte já estava aqui na frente, e o alinhamento dela dentro da célula. Isso tudo faz a formatação daquela célula. E a gente também pode ter dentro de uma célula validação de dados. O que é validação de dados? Normalmente, quando você faz uma lista, né, e você quer que aquela célula só possa ter aquelas opções. Então, você bota uma validação de dados, cria aqui em dados, validação de dados, certo? Vai criar uma lista com as opções que você quer que aquela célula tenha. Apenas essas opções, certo? Outra coisa, outro tipo de validação de dados é a questão de status, né? A gente pode ter um status aqui de ticado, no caso, que significa que está verdadeira, ou falso. Então, essa validação aqui de caixa de seleção, né, ela traz duas condições, verdadeiro ou falso. Falso é desmarcado, verdadeiro é marcado. Tá? Então, essas propriedades todas uma célula pode conter. Então, sempre que a gente for trabalhar com Excel, é bom a gente conhecer um pouco dessas propriedades. Por quê? Porque sempre que a gente vai copiar alguma coisa de um lugar para o outro, eu vou dar um Ctrl C aqui, e vou clicar aqui, ó, colar especial. Quando você for colar especial, ele vai te perguntar o que você quer colar. Se você quer colar só o valor, se você quer colar só a formatação,
colar tudo exceto bordas, quer colar apenas a largura da coluna, colar somente a fórmula, colar somente validação de dados, colar apenas formatação condicional, que é uma outra coisa que a célula pode ter, um outro tipo de formatação que a célula pode ter, que eu vou explicar com mais calma posteriormente. E colar os dados transpostos. Aqui eu nunca usei não, mas é para você inverter uma coluna, você inverter ela em... Opa, desculpa. Você inverter ela e colar ela em lista, né, em linhas. Então seria basicamente isso. Tá, pessoal? Então, a primeira aula é mais ou menos isso daí. Eu não vou estender muita aula para não ficar muito grande aí para vocês. Eu peço para todos que gostem do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos aí que achar que esse conteúdo pode ser importante para eles, tá ok? E na próxima aula a gente vai estar trabalhando já mais um pouco na questão das funções matemáticas que a gente consegue utilizar dentro de uma planilha aí para começar a desenvolver os cálculos dentro da planilha, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo, um abraço a todos aí, uma boa tarde.